paz do Senhor, irmãos. Que alegria poder estar com vocês nesta festa tão maravilhosa. 26 anos, amém, trabalhando em prol do reino de Deus. Amém, Deus tem abençoado de uma forma toda especial. E eu parabenizo a todos os irmãos pelos 26 anos desta obra em nome do Senhor Jesus. Pastor Diego e Cristina também, 38 anos de casamento. Glória a Deus, amém. E Deus tem assim tido um tempo tão precioso para nós, de podermos estar na casa do Senhor, estar adorando, bendizendo o nome do Senhor. E agora, pelo menos, hoje saiu a notícia que nós já estamos liberados da máscara, né? E nós podemos agora, só alguns estabelecimentos, que podem estar, hospitais, metrô, ônibus, essas coisas, mas lugares fechados já podem se desvencilhar da máscara, amém? Estou com a minha esposa Francis nesta noite, que sempre me acompanha, sempre está ao meu lado, em todos os lugares que nós vamos, e quando ela não vem, realmente a gente fica meio, como diz o nosso amigo Jaida, fica meio manco, mas graças a Deus ela está aqui nessa noite, e para podermos adorar, bendizer e glorificar o nome do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. O Senhor tem ministrado aos nossos corações, e a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite, ela já foi dita aqui já neste culto. Mateus 11, 28. Amém? Feliz de ver o Dieguinho, a Gabi, os filhos agora, Amém? E a vovó está lá com o neto no colo. Glória a Deus. Graças a Deus que veio mais um, assim não tem briga, É um para cada um e acabou, Louvado é o nome do Senhor. Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém. Você pode se assentar. Nós já oramos, Irmãos, nós estamos vivendo épocas difíceis, em que nunca os psicólogos e psiquiatras trabalharam tanto. Estamos vivendo um momento em que as pessoas estão se sentindo muito solitárias, mesmo acompanhadas ou envoltas de pessoas, estão se sentindo solitárias. Aonde as enfermidades do momento são síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Isso tem sido visto nesses últimos dias como algo que está se tornando comum. E quando você ouve alguém falar, estou com crise de ansiedade, isso é normal. Depressão, normal. Crise do pânico, normal, isso vai passar. Nunca se viu, irmãos, uma geração em que as pessoas estão se isolando a cada dia mais, mesmo dentro das suas casas. A tecnologia tem avançado e tem substituído algumas coisas que era normal em nossas vidas, E nós estamos vivendo hoje a era do celular. Quem tem celular aí? Levante a mão. Todos têm celular? Que bênção, O celular é algo tremendo, facilita muito, mas tem atrapalhado muita gente. E o celular chegou aí com toda a força, E ele já conseguiu substituir algumas coisas. Ele já conseguiu substituir a lanterna. Você não precisa mais de lanterna, você tem no celular. Você não precisa mais de rádio. O celular hoje, ele já você pode sintonizar todas as rádios através do seu celular, Ele veio e aboliu também a agenda. Não se usa mais agenda de papel, é tudo no celular hoje, E alguns lugares estão abolindo a Bíblia, mas aqui, graças a Deus, não é? E aí, às vezes você sai para a igreja e diz, você não vai levar a Bíblia? Não, tem aqui no celular, E também, ele já aboliu o despertador,
e será questão de tempo, vai abolir também o telefone fixo. A televisão já sentiu o impacto do celular, né? As pessoas estão mais hoje ligadas no celular do que principalmente nas televisões abertas, né? E eles estão sentindo o impacto disso, né? Hoje você não precisa mais ir ao banco, não com a mesma frequência que você ia antigamente, né? Vai de vez em quando, mas já está diminuindo, e a intenção é fechar as agências, né? E manter tudo no eletrônico, né? Também o celular é questão de tempo, né? Ele está tentando, mas eu sei que não vai acontecer isso, né? As pessoas estarem no culto, assistir pelo celular, né? Os cultos presenciais, ele tem sido uma bênção para as pessoas que estão em casa e não têm mobilidade para poder estar na casa do Senhor. Mas para aqueles que podem estar, devem estar e precisam estar na casa do Senhor, vivendo este momento de união e comunhão que é maravilhoso, né? O celular também já está abolindo o computador, né? E com o tempo vai ser abolido completamente, né? E nós temos visto, irmãos, que o celular ele tem roubado o tempo precioso das pessoas. E tem pessoas que idolatram e tem pessoas que já dizem: eu não consigo mais viver sem o celular. Um pastor amigo meu foi pregar na região de Sumaré, Americana. E aí ele saiu de lá, já era tarde, mais de 11 horas da noite. E ele estava em Hortolândia quando ele percebeu que o seu celular não estava no seu carro. Ele havia esquecido o celular e já tinha rodado uns 60, 80 quilômetros, né? E ele virou o carro e voltou para buscar o celular. E aí ele me comentando isso, eu disse para ele: se fosse a Bíblia? Ele falou: a Bíblia a gente podia pegar amanhã ou depois de amanhã, ou pegava outra, mas o celular não é? Então são coisas, irmãos, que vêm para abençoar e ao mesmo tempo as pessoas não estão sabendo usar como deveria usar, e isso tem trazido consequências terríveis para as pessoas, e as pessoas cada vez mais estão se sentindo solitárias, mesmo com o celular na mão, e isso, né, está influenciando e trazendo essas enfermidades que hoje já não são mais enfermidades físicas, mas são enfermidades da alma. Pessoas que, embora rodeadas de pessoas, elas estão se sentindo solitárias. Nós fomos um dia jantar num restaurante. Eu estava com a França e mais alguns amigos. E aí de repente nós olhamos para a mesa, eu chamei a atenção: olha a mesa lá na frente. Estava o casal e seus 2 filhos, cada um com o celular na mão. E todos eles, de cabeça baixa, estavam ali manuseando o seu celular. E eu até brinquei com eles: será que eles estão conversando por Zap? Não é? E hoje, irmãos, está muito normal isso, as pessoas estão se isolando dentro de casa. A pessoa chega em casa, um pega o celular e vai para a sala, o outro vai para o quarto, o outro vai para a cozinha, e cada um intertido com o seu celular e perdendo um tempo precioso que era de estar em comunhão e de estar também dialogando e conversando. O diálogo está desaparecendo também da família por causa da tecnologia. Muitos casais já não sentam mais à mesa para fazer as suas refeições, e quando sentam, levam o celular. Estão aqui e aqui, não é? Outros, quando vão para os seus quartos, deitam na sua cama e cada um está com o seu celular. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque a gente tem vivenciado isso, a gente tem notado essas coisas, e esta palavra que Jesus está dizendo, que disse há 2000 anos atrás, ela se torna latente hoje. Pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, pessoas que estão vivendo um momento de ansiedade, crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Ela já não consegue mais relacionar-se com pessoas ao seu lado, ela só consegue se relacionar se for por mensagem. E hoje nem precisa ligar mais, é só mandar uma mensagem de voz, né? E às vezes a coisa está tão normal hoje que às vezes a pessoa está mandando a mensagem de voz e a pessoa está conversando lá como se estivesse conversando com a pessoa, e é só uma mensagem de voz, não é? Aí você fala: olha, nós temos que ter mais tempo para a oração, mas o celular tem roubado esse tempo da oração.
Nós temos que dialogar mais. O celular tem roubado, o uso indiscriminado do celular tem roubado o diálogo entre a família e tem afastado dentro de casa. Um dia aí que eles, por determinação da justiça, ficou o Zap aí 1 ou 2 dias fora, né? E aí alguém colocou lá, olha, depois de muito tempo, a mãe encontra seu filho e estavam na mesma casa. Por quê? Porque não tinha a rede social para poder estar tirando esse tempo precioso da família. Então, irmãos, o celular é uma bênção, mas ele tem ocupado o lugar, muitas vezes, da oração, muitas vezes da leitura da palavra. Pastor, mas eu leio a palavra de Deus no celular. Que bênção, irmãos. É até a primeira mensagem chegar. Aí já tira completamente o foco. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o uso indiscriminado da tecnologia tem trazido essas enfermidades e as pessoas não têm percebido isso. Pessoas que estão hoje vivendo e já não conseguem se relacionar com seus familiares. O celular, as mídias sociais, elas vieram para trazer para perto as pessoas de longe. Mas ao mesmo tempo, estão levando para longe as pessoas que estão próximas. Então, irmãos, o celular é uma bênção, mas ele precisa hoje ter limites para que a gente possa ter tempo para a oração. E o maior problema das pessoas hoje é a falta de tempo. E o que eu quero dizer para você, se você desligar o seu celular, a não ser que você trabalhe com ele, você vai arrumar muito tempo para fazer as coisas. O problema não é falta de tempo. Esses dias eu achei interessante, né? Uma pessoa na rede social pedindo ajuda porque estava passando por uma dificuldade. E ela não percebeu que a pessoa que estava gravando, que incentivou ela a gravar o celular, ela não percebeu que o seu celular estava em cima da mesa, pedindo ajuda, e com Apple, eu acho que era 7 ou 8 em cima da mesa. Era só vender o celular e acertar as coisas, não é? Então, irmãos, as pessoas estão valorizando demais essas coisas. E tem pessoas tão viciadas que elas hoje estão se endividando. Ela comprou um celular, saiu um novo, ela já quer se desvencilhar daquele e já comprou outro celular, porque ela precisa ter o celular. Tem pessoas hoje, até saiu algumas notícias, algumas propagandas na televisão. Alguém que está andando, ele esqueceu o celular e ele diz, olha, eu estou me sentindo nu, porque está faltando o meu celular. Você consegue viver sem seu celular? Tem pessoas que não. E são pessoas que muitas vezes você vai conversar com ela, são pessoas que estão em depressão, crise de ansiedade, crise de pânico. E quando você começa a conversar qual é o tempo que ela tem, o que ela tem feito durante o seu dia, o que ela tem feito, como ela tem aproveitado o seu tempo, você vai perceber que ela tem passado muito tempo nas mídias sociais, no celular, e estão ocasionando isso. Irmãos, tudo aquilo que está acontecendo, hoje nós conseguimos transmitir o culto por causa das mídias sociais, por causa do celular e coisas assim. Tem sido uma bênção, mas o uso indiscriminado tem atrapalhado muita gente, principalmente na sua comunhão com Deus. Tem pessoas que não conseguem, são escravos hoje do celular. Ele está fazendo qualquer coisa, mas ele ouviu lá o barulhinho, ele larga o que ele está fazendo para saber o que está acontecendo lá. Né? E quantas pessoas estão hoje em crises, porque não conseguem mais conversar, não conseguem mais sentar à mesa, não conseguem mais ter intimidade, não conseguem mais estar juntos, sem um celular que venha atrapalhar. Você pode perceber, irmãos, que hoje existe uma crise, principalmente nesta área de sentimentos. Pessoas estão se sentindo, conforme eu disse, depressivas, ansiosas,
e até crise do pânico, porque elas não conseguem mais hoje viver e se desvencilhar do celular e das mídias sociais. Existe vida fora do celular e das mídias sociais. Tem pessoas que não conversam com Deus. Ela não consegue hoje chamar o seu amigo para poder conversar e para desabafar. Ela pega e vai nas mídias sociais para poder desabafar. Então está perdendo, irmãos, esse relacionamento interpessoal, que é tão maravilhoso e é tão bom para a igreja, para os servos de Deus, para a família. E nós precisamos desses últimos dias investir tempo na nossa família, investir tempo com os nossos amigos, fazer amigos, porque no último momento, irmãos, é a nossa família que nós vamos querer. No último momento, são os nossos amigos que nós vamos querer. E não adianta ter nas redes sociais 5.000 amigos, 30.000 amigos, 10.000 likes e tudo mais. Mas na hora que você precisar, eles não vão estar lá para poder te ajudar e para poder aconselhar. Muitas vezes a gente precisa de um carinho, de um abraço. E isso precisamos fazer amigos, mas o celular e as mídias têm roubado isso de nós. E eu estava vendo esses dias também que existe até clínica para reabilitação de pessoas que estão viciadas em mídias sociais e principalmente em celulares. Tem pessoas que vêm para a igreja e não conseguem desligar o seu celular. Tem pessoas que vão para casa e não conseguem desligar o seu celular, é 24 horas no ar. E pasmem que às vezes levantam de madrugada para ver o que chegou de mensagem. Se tornaram refém dessas coisas. E aí Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Mas cansado de quê? Irmãos, nós temos visto pessoas cansadas e não fazem nada. Tem pessoas que estão cansadas e não há motivo para esse cansaço. Tem pessoas que se acham sobrecarregadas, mas não há motivo para tudo isso. É porque ele tem envolvido muitas vezes mais tempo nas coisas aqui do que nas coisas do alto. Todo crente, irmãos, precisam da oração, precisam ler a palavra de Deus, precisam ter intimidade com Deus. E aonde menos dedicam tempo, mas quando precisam saem correndo para isso. Eu não estou dizendo que você deva jogar fora o seu celular. O celular é uma bênção, mas ele tem que ser bem usado. E nós não podemos perder tempo com dedicar mais tempo do que o necessário para o celular e as mídias sociais, Então essa geração, irmãos, é uma geração que está tendo muito problema, no sentido de sentimentos, E as coisas estão acontecendo muito rápidas, e as pessoas hoje têm muito mais informação do que há 200 anos os reis daquela época não tinham. Uma criança hoje de 4, 5 anos, ele tem mais informação do que um rei ou um administrador há 200 anos atrás, de cidade, de província. Então as informações estão chegando e as pessoas hoje estão saindo do seu eixo por causa de muita informação, e ele não tem tempo de gerir tudo aquilo, E as informações que chegam normalmente não é as informações boas, E as pessoas estão ficando cansadas e sobrecarregadas, Então, irmãos, nós precisamos ter tempo para as coisas de Deus. Nós precisamos nos aproximar cada dia mais do Senhor. E nós precisamos remir o nosso tempo para que nós possamos ter mais intimidade com Deus, que nós possamos descansar no Senhor, que quando nós tivermos um problema, nós não vamos levar para a mídia social ou para o nosso amigo do Zap, nós vamos dobrar o joelho no nosso quarto e vamos dedicar esse tempo para buscar a Deus e para falar com Deus, para desenvolver uma intimidade com Deus. E isso nós precisamos fazer, irmãos, para que nós possamos ter saúde física
física e também saúde emocional. Aleluia. Então, seja controlado, irmãos, pelo Espírito Santo do Senhor. Seja controlado por Deus e não pelo seu celular. Tem muita gente que é controlada pelo seu celular e às vezes coloca o celular acima de Deus e se tornou escravo e servos de Deus. Quantos acidentes nós ficamos sabendo de pessoas que se distraíram porque foram ver uma mensagem. Ele não consegue se desligar, mesmo no trânsito. E acaba atropelando, acaba matando, acaba se acidentando por falta de atenção. Então, irmãos, é um novo tempo que nós precisamos viver. Precisamos das mídias sim, mas precisamos hoje buscar a Deus. Precisamos ter tempo para Deus. Precisamos ter tempo para a família. Precisamos ter tempo para os amigos. Precisamos ter tempo para poder fazer as coisas que nós precisamos fazer e que muitas vezes temos sido roubados nesse tempo por mídias sociais, pelo celular e tantas coisas que têm controlado o nosso tempo. Aleluia. Celular é terrível, irmãos. Nós vemos exímias cozinheiras queimando o seu arroz por causa do celular. Mamães esquecendo os seus filhos na escola por causa do celular. Mas será que o pastor veio pregar contra isso? Não, irmãos. O que eu vim dizer para vocês é que nós temos que aproveitar melhor o nosso tempo. Aleluia. E é interessante o que tem acontecido, irmãos. Não é? Às vezes as pessoas vão visitar alguém e já não se diz mais bom dia, boa tarde. Chega na casa de alguém: qual é a senha do Wi-Fi? Não é? Qual é a senha do Wi-Fi? Aqui pega Wi-Fi. Aqui pega, né? Porque ele não consegue se desligar. E isso é muito sério, irmãos, né? Isso é muito sério. As pessoas muitas vezes deixam de comprar coisas para casa para poder investir, porque ele quer ter o celular ou o último tipo que saiu, ele quer impressionar. Então, irmãos, os valores estão mudando, e é por isso que nós estamos vendo pessoas hoje, e pessoas novas, com crise de ansiedade, com depressão, né? Crise do pânico. Crianças hoje que não conseguem brincar, que não conseguem se relacionar com seus amiguinhos, que quando ele começa a dizer alguma coisa: mãe, tá o celular, vai lá e fica quieto. E a criança vai crescendo distante, e depois, quando chega numa idade, a mãe: aonde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Não é? E as crianças hoje, irmãos, essa geração, ela mexe melhor no celular do que nós, não é? E a gente percebe, as crianças hoje, elas estão antenadas nisso. E são fases, irmãos, que as pessoas estão perdendo no crescimento dos filhos, no acompanhamento deles, no relacionamento entre casal, no relacionamento com os filhos. Isso tudo está se perdendo. Por quê? Porque a tecnologia chegou para abençoar, mas ela tem isolado cada um num cômodo da casa, e as pessoas já não conseguem mais se comunicar entre si. E você vai falar, a pessoa nem te dá atenção. Você precisa falar 2 ou 3 vezes que ela está focado naquilo. Quantas pessoas que já foram atropeladas porque estavam tão focados que acabou não percebendo que estava atravessando a rua e foram atropeladas. Quantas pessoas foram assaltadas porque estavam tão entretidos no seu celular que não percebeu o perigo? Então as pessoas estão vivendo desse jeito, irmãos. Estão vivendo desta forma. Estão sendo comandadas e sendo servos de um aparelho e das mídias sociais, que está inserido no aparelho. E muitas pessoas não conseguem se desligar. A sua mente está 24 horas por dia no ar, e ela
está tendo problema de sono porque vai dormir tarde, que não consegue desligar o celular e acorda cedo. E aí vem os cansaços, vem os problemas, né, na sua vida, e assim vai vivendo. Tem pessoas hoje que não conseguem mais se comunicar, a não ser por mensagens, né, de texto ou de voz. Mensagem de texto hoje você tem que ser um expert, quando a pessoa passa, para entender o que ela está escrevendo, né? E tudo isso vem gerando, irmãos, um cansaço. Tudo isso vem gerando uma sobrecarga, e as pessoas estão tão envolvidas com essas coisas que elas não entendem da onde vem. Elas não entendem da onde vem. E às vezes o excesso nessa tecnologia tem tirado tempo precioso. E às vezes você vai viajar, né? E é um momento de você estar no carro, uma viagem longa, né? E às vezes você vai 2 ou 3, né, 4 no carro, e os 4 de celular, você não consegue nem conversar. E você fala alguma coisa, o que você falou mesmo? O que aconteceu? Né? E chegou um momento, irmãos, que precisamos parar. Porque isso está levando a conflitos e problemas que vai trazer muito dano para as pessoas. Talvez você que está me assistindo pela internet tem vivido isso dentro da sua casa. Então chegou o momento de estabelecer regras quando chegar em casa, de estabelecer regras quando for para a mesa, de estabelecer regras quando for para o café, de estabelecer regras dentro de casa, para que tenha um convívio. Hoje nós estamos vivendo famílias vivendo debaixo do mesmo teto, que são completamente estranhas. Ninguém sabe mais de ninguém. Outro dia eu fui no almoço, e nós estávamos sentados lá, e tinha 2 pessoas na mesa, na nossa mesa, estavam conversando por zap. Ela estava aqui, a outra pessoa lá. Ué, o que está fazendo? Não, estou conversando com ela. Então, irmãos, isso é muito sério. E isso tem atrapalhado muita gente, e tem trazido consequências terríveis. E nós precisamos ter esse tempo, e tempo para a gente, tempo para a família, tempo para os amigos. Eu sou do tempo, né? Não sei se o Diego é desse tempo, Diego, que quando chegava tarde, as pessoas colocavam aqueles cadeirão na frente, e cada um sentava, né? Um trazia café, outro trazia bolo, outro trazia um salgado, e ficava ali até meia-noite, 1 hora, as crianças brincando para lá e para cá, né? E era interessante, irmãos, que naquela época as mães chegavam a um determinado horário, elas gritavam para as crianças: vem para dentro, né? E hoje o que está acontecendo é o inverso. Quantas mães estão dizendo para os filhos: sai para fora, vai brincar um pouco lá fora, sai desse quarto, sai dessa sala, vai brincar lá fora. Porque eles estão tão envolvidos com isso, e isso está dominando a vida deles. E são dominados mesmo, irmãos. E os pais acham que por dar o celular para a criança ela vai ficar mais quieta, ou não vai, né, fazer nenhuma bagunça em casa, mas estão atrapalhando. Que lá elas começam a entrar em sites e coisas que muitas vezes trazem um malefício para elas. De youtubers famosos, né, que estão aí levando as crianças para um caminho terrível. Então, irmãos, está na hora da gente limitar o uso do celular e começar a viver um pouco mais. Ter tempo para as nossas coisas, ter tempo para conversar, se relacionar, para ter intimidade, tempo para viver. A palavra do Senhor, ela diz que o coração alegre, ele serve de bom remédio, mas o coração triste, ele vem a secar até os próprios ossos. E um outro mal também que já estão prevendo, né, que essa geração aqui vai ter problema de vista. Daqui mais um tempo todo mundo vai usar óculos, pela exposição
ao celular, ao computador, essas coisas, vão ter problema de vista, né? Tudo é saudável dentro de um tempo, mas quando se perde, né, a noção do tempo, aí começa a causar problema. Celular é uma bênção, computador é uma bênção, ele só não pode ocupar um tempo maior do que o necessário na nossa vida, não é? Estou dizendo às pessoas, tem pessoas que trabalham com celular, eu trabalho com celular, né? Mas viver em função dele, irmãos, tem trazido coisas, tem trazido muitos malefícios e tem desviado a pessoa do seu foco. Muitas famílias têm se separado por causa disso. Muitos filhos têm entrado por caminhos errados por causa disso, né? E nós precisamos vigiar o que os nossos filhos estão vendo, o que eles estão assistindo. E nós precisamos também vigiar aquilo que nós estamos vendo e assistindo também. Então Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados. Naquele tempo ele falava: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, né? Em todos os lugares que ele passava, e principalmente quando ele estava nessa reunião com seus discípulos ali, com aquelas pessoas, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados. Se ele tivesse hoje aqui, ele diria para cada um de nós: desliga o celular e vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Amém, irmãos? Não permita e não facilite, porque se você não tomar cuidado, a depressão, a ansiedade, crise do pânico, ela vai te pegar. Não facilite, porque nunca se viu tantas pessoas hoje com problemas emocionais como nós estamos vendo nesses últimos dias. E um dos sintomas mais que a gente percebe mais é o uso indiscriminado e sem controle principalmente do celular, onde a gente, né, vê as mídias sociais e coisas assim. E as pessoas estão se isolando no seu mundinho. Abre uma janela para o mundo, né? Ela consegue chegar ao mundo todo, mas ela se isola no seu espaço e está perdendo muito com isso. Então, irmãos, não deixe que o manuseio do teu celular venha roubar o teu tempo de oração. Não deixe que o teu celular venha roubar o teu tempo de poder ler a palavra do Senhor. Ah, mas eu leio no celular. Desliga o celular, meu irmão, pega a Bíblia, porque na primeira mensagem você perde o foco, né? Não permita que o celular venha tirar a sua intimidade com a família, venha tirar o diálogo com a tua família, a ponto de você estar num cômodo, a pessoa está no outro, você tem que passar um zap para ele: ô filhano, desce para o almoço, ô fulano, faça isso ou aquilo. Está acontecendo isso. Pessoas dentro de casa se comunicando através de mensagens pelo celular, né? Não permita que o celular tire a tua atenção do culto. Não permita. Ah, pastor, eu trago o celular porque eu tenho a Bíblia nele. Amém, irmãos. Mas coloca lá no modo que você não vai receber mensagens e nada durante o culto, para tirar a sua atenção, né? Programa o seu tempo para você tomar o café da manhã sem o celular. Programa o seu tempo para você fazer uma refeição de almoço com a tua família sem o celular. Programa um tempo para você jantar tranquilo com a sua família sem o celular. Desliga ele. Não permita que o seu celular vá para o quarto junto com você. Deixa ele do lado de fora. E outras coisas a mais, né? Entrou no teu carro, desliga o celular.
só liga quando você chegar no destino, né? Então, irmãos, tudo isso você vai perceber que vai resgatar situações que há muito tempo você não vivia. Porque você pode estar fazendo o que for, mas entrou a mensagem, as pessoas tiram o foco daquilo que estão fazendo. E o mais importante, irmãos, é a tua família. O mais importante são os amigos que nós conquistamos durante o tempo de vida. O mais importante é a nossa comunhão com Deus. O mais importante é nós termos o momento para ler a palavra do Senhor a cada dia e nos encher do seu poder e da sua graça. Tempo é tudo que nós precisamos e que muitas vezes o celular tem consumido e tem roubado. Tudo tem que ter um limite, e nós precisamos nos limitar a tudo isso, porque senão a destruição é certa, de relacionamentos, de comunicação de pais e filhos, e tantas coisas que está acontecendo hoje. E o final de tudo isso é gerar as enfermidades que nós chamamos hoje enfermidades emocionais: depressão, ansiedade, síndrome do pânico e muitas coisas. E que você nesta noite possa atender o chamado de Jesus: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Não permita que o seu celular venha controlar o teu tempo, e que você não tenha tempo de ir a Jesus para poder se abastecer do poder, da graça e da unção dele. Amém? Então esse momento, irmãos, é um momento de despertamento para as nossas vidas. Eu sempre digo para as pessoas, eu não vim aqui pregar para te emocionar, eu vim aqui para poder pregar para que algo mude na sua vida. E se algo mudar na sua vida, eu já vou estar contente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas todos aqueles que conseguem chegar a Jesus, é impossível que as suas vidas não mudem. E nesta noite, Deus tem mudança para você, Deus tem mudança para a tua família, Deus tem mudança para a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. No começo nós falamos de tantas coisas que o celular tem substituído. Não permita que ele substitua a tua família. Não permita que ele substitua os seus amigos. Não permita que ele substitua o contato interpessoal, de estar junto, de abraçar, de poder ter o contato, de poder dialogar, de poder conversar, né? Não permita que isso aconteça. E tenha certeza que Deus tem grandes coisas para a tua vida e muita coisa vai mudar. Pai, em nome de Jesus, nós pregamos a tua palavra nesta noite, Senhor. Eu não sei, Pai, com quantas pessoas o Senhor falou nesta noite, mas eu sei que, Senhor, que de alguma forma o Senhor tratou, Senhor, uma área ou mais áreas nas vidas das pessoas, porque provavelmente, Senhor, muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, e nesta noite, Senhor da glória, nós temos visto, Senhor meu Deus, que o Senhor tem para as nossas vidas é grande, mas muitas vezes nós temos sido, Senhor meu Deus, negligentes, Senhor, com o nosso tempo, e muitas vezes, Senhor, temos perdido o verdadeiro foco, Senhor, e o nosso foco é o Senhor. Senhor da glória, obrigado, Senhor meu Deus, aleluia, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Meu Deus, obrigado, Senhor, por nos dar, Senhor, um celular de última geração, para que nós possamos, Senhor meu Deus, usufruir dos benefícios, mas não permita, Senhor, que ele venha controlar as nossas vidas. Não permita, Senhor, que ele venha roubar o nosso tempo, mas que ele seja uma bênção na nossa vida, e que nós possamos, Senhor, ser controlados pelo Senhor, e não, Senhor, pela
pelos equipamentos tecnológicos, Pai. Nós oramos porque nós queremos a cada dia ter mais intimidade com o Senhor. Nós queremos ter um corpo saudável, Senhor, fisicamente e emocionalmente, Senhor. Queremos ter uma família aos seus pés, ó Deus. Nós queremos ter uma família unida e reunida, meu Pai. Nós queremos ter amigos, ó Deus, que sejam, Senhor, meu Deus, presente, meu Pai. Aleluia, meu Deus. E que nós tenhamos tempo de nos relacionar, meu Deus, e cultivar a comunhão. Que o celular, Senhor, e as mídias não nos impeça, Senhor, de estar na tua casa, meu Deus. Mas que nós possamos, Senhor, ser abençoados, ó Deus, e aprender a abençoar também. Querido Deus, fica conosco, meu Pai, e que todos aqueles que estão cansados hoje, sobrecarregados, possam sair daqui, meu Deus, sentindo-se leves, sentindo, Senhor, com seu jugo suave, meu Deus, e que a tua bênção esteja sobre a família, que a tua bênção esteja sobre os lares, que a tua bênção esteja sobre aqueles que estão nos assistindo pela internet, meu Deus, que a tua presença, Senhor, que tem falado neste lugar, possa ter falado também em cada lar, em cada família, pelo seu poder, em nome de Jesus. Querido Deus, fica conosco, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Muito obrigado, querido. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Parabéns pelos 26 anos, pelos 38 anos de casamento. Amém. E sempre que precisar, conte com a gente. Amém.